Durante toda a sua história, a DC Comics teve muitos heróis que marcaram época no passado e que em dado momento eles acabaram meio que desaparecendo da editora. Muitos heróis altamente clássicos de histórias que não eram bem de super-heróis, e sim de heróis, agentes, espiões, etc., fizeram muito sucesso, principalmente no início da editora. A revista Detective Comics é um exemplo claro disso, já que ela traz histórias de detetive, obviamente. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais clássicos da DC Comics, o Vingador Escarlate. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um herói pouco conhecido da DC Comics e dessa vez um personagem clássico, surgido lá nos anos 30, um dos personagens mais antigos da editora, que é o Vingador Escarlate. Ainda na época em que a editora trazia mais histórias de detetive, de assassinos, bang bang, etc., do que propriamente super-heróis. O Vingador Escarlate, ele inclusive é inspirado em um outro herói, que era o Besouro Verde. O Besouro Verde das historinhas do início do século XX. E assim como o Besouro Verde, que era um Vingador mascarado e que tinha o Kato, que era o seu sidekick asiático, o Vingador Escarlate também era uma espécie de espião e Vingador mascarado que tinha um sidekick asiático chamado Wing. Então vamos falar mais sobre esse personagem, lembrando que esse vídeo é sugestão do inscrito Jackson Ciccone. Agradeço demais pela sugestão, e se você tiver outras sugestões, quem tiver mais sugestões de personagens que a gente possa trazer aqui pro nosso canal, é só comentar aqui embaixo, beleza? Bom, a estreia do Vingador Escarlate aconteceu na Detective Comics número 20 de outubro de 1938, faz muito tempo, um herói muito clássico da DC Comics. Lee Walter Travis, ele era um membro da Brigada Lincoln durante a Guerra Espanhola. Logo depois que a guerra acabou, ele fundou um jornal chamado Globe Leader, que basicamente era o jornal que ele comandava e era um jornal que tinha um engajamento político muito grande. Ele inclusive usava esse jornal para apoiar as vítimas na guerra na China. O Travis, ele era muito focado em vender jornais e em divulgar notícias e em estabelecer o seu lugar no cenário social, tanto dos Estados Unidos como do mundo. Porém, em uma entrevista com a Claudia Barker, ele estava sendo entrevistado pela Claudia Barker e ele estava sendo entrevistado junto com o seu motorista e assistente, o Ying Hao, que é asiático. Em um dado momento, o Ying Hao ele dá uma declaração interessante. Ele diz que não gosta da maneira como os americanos ricos costumam lidar com problemas sociais, que é sempre com festas e eventos de caridade, ou seja, ao invés deles lidarem diretamente com o problema, a questão das guerras, da fome e etc., basicamente eles se reúnem no evento de caridade e é isso aí, tomar bebida, come comida da melhor qualidade e etc. E aí o Lee Travis ficou com aquele martelando na cabeça, até que chegou mais um desses eventos. Esse evento era uma festa à fantasia que aconteceria no Halloween na propriedade Van Gilder. O Lee Travis ele foi lá vestido de ladrão, ele teve essa ideia de se fantasiar de ladrão, provavelmente fazendo referência ao Sombra, que foi um dos primeiros heróis ocidentais, que surgiu no início do século XX, que também usavam sobretudo uma máscara, chapéu e etc. E durante essa festa, durante esse evento, um grupo de ladrões, esses ladrões de verdade, se fantasiaram de alienígenas e tinham a intenção de roubar todos os fundos arrecadados para ajudar as pessoas na guerra da China. Houve uma enorme confusão, houve toda uma celeuma por conta dessa tentativa de roubar o dinheiro, e nesse meio tempo, numa troca de tiros, a Claudia Barker acabou sendo atingida, e aí ela acabou morrendo nos braços do Lee Travis. E aí o Lee Travis ouviu as últimas palavras dela, que foi Qui Vidicet Ibit. E aí, enfurecido, o Lee Travis junto com o Wing, eles perseguiram os criminosos. E aí é curioso porque nessa época tava um caos tremendo na cidade, porque foi nesse período que o Orson Welles ele leu
o livro A Guerra dos Mundos na rádio e simulou como se fosse uma invasão alienígena real. Então as pessoas acreditavam que aqueles ladrões que estavam roubando o dinheiro eram de fato alienígenas, o que causou muito caos durante toda a perseguição. Eles trocaram vários tiros no meio dessa perseguição, até que o Lee Travis consegue jogar esses criminosos numa vala, e aí o Lee Travis e o Wing, eles conseguem recuperar o dinheiro, eles imobilizam e subjugam os criminosos. Eita, tá batendo no microfone. Eles subjugam os criminosos e conseguem recuperar todo o dinheiro. Não apenas isso, mas eles recuperam também o isqueiro de ouro que a Claudia Barker tinha guardado, tinha com ela. E nesse isqueiro de ouro estava escrito justamente Quem Vidicet Ibit, que é uma frase em latim que significa o Vingador virá. Então, em referência à cor da sua roupa, né, vermelha, e a essa frase, né, do Vingador, o Lee Travis decide passar a ser um super-herói, quer dizer, só um herói, né, porque ele não tem superpoderes. Ele decide se tornar um herói e ele começa a combater o crime e a enfrentar as injustiças do mundo sob a alcunha de Vingador Escarlate. Então, o Vingador Escarlate ele passa por várias histórias, enfrentando criminosos, enfrentando muitas vezes soldados inimigos, qualquer pessoa que espalhasse o mal e que causasse injustiças sentia a fúria do Vingador Escarlate. E o curioso é que em um dado momento, né, depois que vem os super-heróis e que temos aí um monte de gente com colã e cueca em cima das calças, o próprio Vingador Escarlate acaba passando por um banho de loja. Ele passa meio por um reboot ali da roupa dele, e ele passa a usar esse uniforme que vocês estão vendo aí, esse uniforme vermelho e amarelo, com uma crista na cabeça e uma marca de bala no peito, né? Você vê aí que é um uniforme mais heróico do que o que ele utilizava antes, que o uniforme que ele usava antes, ele parecia mais um detetive mesmo, um espião, um detetive com esse sobretudo vermelho, enquanto que o novo uniforme ele se parece mais com um super-herói mesmo. E ele também fez parte de uma das primeiras equipes de heróis da DC, os 7 Soldados da Vitória, uma equipe formada pelo próprio Vingador Escarlate, Sideral, Faixa, Vigilante, Cavaleiro Brilhante, o Arqueiro Verde e o Speed, e que tinha também o Wing de integrante extra. Dá pra ver aí que o Arqueiro Verde é um personagem bastante antigo na DC Comics, né? Já estava aí integrando uma equipe junto com o Vingador Escarlate. No entanto, o Vingador Escarlate é um personagem que não existe mais na continuidade dos quadrinhos, né? Ele acabou falecendo, mas antes de falar como ele faleceu, eu queria pedir para que você se inscreva no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, né? E também aqui, eu acredito que ter aqui, né, espelhado esse negócio, eu não sei como é que funciona, tá uma chavinha Pix. Se você quiser fazer a sua contribuição, R$1, R$2, R$5, 50 centavos, o que você puder contribuir vai nos ajudar bastante aqui com o nosso canal. Por enquanto que a gente ainda não tem monetização, não tem negócio de valeu, né, que tem aquela da doação, a gente vai se virando aqui como pode. Beleza? Pois bem, vamos continuar. Em um dado momento, o Lee Travis é diagnosticado com uma doença mortal e incurável. Então, vendo que ele estava chegando nos seus últimos dias, ele decide viajar pelo mundo e conhece vários países. Porém, ele tinha um medo. E ele tinha um medo que era de morrer sem ser lembrado como um herói. Ele queria ser lembrado como um grande herói que ele sempre foi. E aí, em uma de suas viagens, ele vê um cargueiro piscando SOS em código Morse. Então ele se prepara, né? Ele bota o seu uniforme de Vingador Escarlate e vai lá salvá-los. Só que no meio do caminho, ele acaba se encontrando com uma família, que a criança tá na janela, né? A mãe completamente descuidada deixou o menino na janela e o menino ia cair, né? O menino ia cair, quer dizer, o menino caiu na verdade, né? Ele ia morrer, só que aí o Vingador Escarlate apareceu para salvá-lo. E aí depois de salvar o menino, né? A mãe fica muito agradecida e aí basicamente ele segue pelo seu caminho para resgatar o pessoal do cargueiro.
um cargueiro que tinha pedido socorro. O navio tinha vários produtos químicos altamente voláteis e explosivos, e para piorar, ele tinha sido sequestrado por um grupo de criminosos. Então você tinha praticamente uma bomba flutuando na água nas mãos de criminosos que fizeram a tripulação de refém. O Vingador Escarlate chega, derrota os sequestradores, ele vence os sequestradores e ele liberta o capitão e a tripulação. No meio dessa luta acabou gerando um incêndio, acabou havendo um incêndio e aí o barco estava todo em chamas e prestes a explodir. O que é que o Vingador Escarlate fez? Ele mandou o capitão e a tripulação saírem do barco, né? E o pessoal até ficou preocupado em saber se ele ia junto com eles. Aí o Vingador Escarlate disse que não, porque ele tinha que... Quer dizer, na verdade ele disse que ia depois, né? Ele meteu aquela desculpa de que, não, depois eu alcanço vocês. E aí ele deixou a tripulação e o capitão saírem do navio. Quando ele estava sozinho com o navio, ele decidiu dirigir aquele navio para longe da costa, para que a explosão não atingisse os prédios e não causasse vítimas, né? Não houvesse casualidades na costa. Como ele estava prestes a morrer, ele decidiu morrer como um herói. Ele leva o navio para longe da costa e o navio explode, dando fim à vida do grande Lee Travis. O Lee Travis acaba morrendo como herói. O Vingador Escarlate, ele morre como um herói, só que infelizmente o capitão e a tripulação não se lembrava dele, porque estava muita fumaça e estava muito fogo, e eles não conseguiram ver a face do Vingador Escarlate. Porém, a mãe do menino, que foi resgatado pelo Vingador Escarlate, disse que quando ele crescesse ele ia contar a história de como o Vingador o salvou, o menino, e o menino vai contar essa história adiante. Então basicamente mostra que é nos pequenos atos heróicos que acaba se proliferando e se acaba crescendo o heroísmo. Então o Vingador Escarlate sempre será lembrado pelos pequenos atos e pelas pessoas que ele salvou. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Vingador Escarlate. Como eu já falei aqui, o Vingador Escarlate ele não tem superpoderes. Então ele utiliza algumas habilidades para lidar no combate ao crime. E são, ele tem equestrianismo, ou seja, que é a habilidade de cavalgar, né? Ele é um grande cavaleiro. Ele tem combate corpo a corpo básico, ele sabe o básico de combate corpo a corpo, mas ele também sabe artes marciais, mais precisamente o jiu-jitsu. Ele também é um excelente atirador. Ele tem grande habilidade com armas de fogo. Ele sabe abrir cofres. Então ele também é bom em abrir cofres e acabar descobrindo os segredos dos criminosos. De início, a sua primeira arma era uma arma de fogo real, né, que ele utilizava para disparar contra os inimigos. Mas aí com o passar do tempo ele acaba trocando essa arma real por uma arma que dispara gás sonífero. É uma arma bem menos letal. O Vingador Escarlate ele aparece de duas maneiras em outras mídias. Ele aparece no desenho da Liga da Justiça Sem Limites e ele aparece na série da Stargirl, né? Ele aparece nessas duas mídias, né? Então dá para ver que apesar dele ser bem clássico, ele é bem pouco referenciado fora dos quadrinhos da DC Comics. Mas é importante lembrar que o próprio Vingador Escarlate, mesmo depois de muito tempo que ele foi lançado, ele recebeu a sua própria linha de quadrinhos, com 4 edições, a linha do Vingador Escarlate, né, conhecida apenas como Vingador Escarlate. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Vingador Escarlate. O que é que você achou desse herói? Você acha que existe espaço para ele hoje em dia? Comenta aqui embaixo, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!